Quem tocou em meu manto? Aqui é um convite de Jesus para testemunhar sobre aquilo que pode trazer cura, sobre aquilo que traz vida. E hoje vamos falar sobre o equilíbrio na voz, porque muitas vezes ou a gente está calada, silencia a voz, ou às vezes está gritando. Mas é preciso o equilíbrio para que o testemunho ele chegue aos corações. Quando você ouve uma história, o testemunho de alguém, sempre traz algo ao seu coração, não é verdade? E de alguma forma, em algum nível, vai trazendo cura. E hoje a gente vai aprender um pouco mais e vendo algumas raízes. E hoje eu quero trazer uma história muito, muito especial que vai complementar esse momento em que Jesus teve com a mulher com fluxo de sangue. E a gente vai entender um pouco mais sobre a voz. Com uma convidada hoje muito especial. Sempre é, né? Bom Bom dia! dia! Bom dia, bom dia! Ai, deixa eu me ajeitar. Aqui tá frio, e aí, como é que tá? É, aqui tá mais ou menos, tá normal. Frio, frio aqui nunca fica, né? Nordeste. Ai, meu Deus. Aqui fica. Eu já tô assim, inverno. Ele tem que vir, né? Mas Aham. Você tá falando de onde mesmo? é Santa Catarina, lá, Gisé, na Serra, né? Frio. Ah, minha irmã mora aí, Santa Ah, Catarina. é? Santa Aham, Catarina? sim. Eu estive Legal. aí ano passado. Ela mora onde? Qual cidade? Tem um aeroporto perto. É litoral? Tem praia. Uhum. Ah, tá. Então acho que é Itajaí, Navegantes, É, ali por por ali. aí. Aham. Ai, que Muito legal. bom, muito bom. Né? E olha que Eu moro no frio, interessante. não tem praia. Não tem? Não, Não. perto é 300 quilômetros, né? Meu A, Deus. a praia, tem que viajar pra praia, Aham. não tem. Mas é meu sonho morar na praia, no litoral. É? E eu vou. Muito bem. E é interessante como Deus ele une, né, os seus filhos. Meu Deus. E hoje a gente alcança falando sobre isso. Oi, Cris, bom dia. Falando sobre isso, eu não tinha nem associado, mas olha como Deus ele falou assim, ó, a gente ia fazer obras maiores que ele. Uhum. Duas coisas aqui, né? Primeiro que ele é, ia passar apenas 33 anos, que foi o suficiente, né, para cumprir a missão dele. E a gente estaria mais tempo, por mais tempo. E a outra coisa é que, olha, antes ele alcançou muitas pessoas sem microfone, sem internet. É verdade. E hoje a gente tem internet, tem microfone, né, internet, e a gente consegue alcançar muito mais pessoas. Então, um testemunho, que aí já entrando no tema de hoje, é um testemunho que a gente traz sobre o nosso relacionar com Deus, né, sobre as nossas experiências. O testemunho que a gente traz gera vida, alcança pessoas, ou seja, a gente está fazendo a obra. Eu não sei que tema colocar aqui. é, Eu vou Ah, colocar o só, título? sim, um título. Hum, Deixa eu ver assim. Qual é, qual é, ou como está a sua voz? Silenciada ou gritando? Será alguma coisa assim? não, então coloca a voz que fala, ou a voz que cala, alguma coisa assim. Porque eu queria deixar uma interrogação, uma pergunta, né? Para que a pessoa percebesse se ela está calada ou se está gritando. Hum, sua voz. Sua voz foi silenciada? Ou sua. Hum, Será que sua voz está silenciada? Ou será hum, que sua voz. bola mais ou menos aí? A Sua voz. voz. Eu não tinha pensado, né? Mas enfim, sua voz está.
silenciada ou gritando. Era assim, Uhum. gritando. Muito bom. É para entender como chegar num equilíbrio, né? Acho que a gente vai falar um E, pouquinho disso, que a gente corre, corre, tenta chegar num equilíbrio disso, aham, entendendo que tipo de comportamento são das nossas feridas e que aham, tipos de comportamento são da nossa personalidade. uhum. E quando a gente não conhece as nossas feridas, é muito mais fácil a gente se comportar por elas e achar que isso é personalidade. Nossa, muito bom. E a personalidade, ela nos ajuda a o como falar, né? O como Sim? falar. É tanto que eu tenho um jeito mais calmo, a voz mais, vamos dizer assim, mais branda. Já você tem uma voz mais forte, mais ágil, assim, né? Então você vai conectar com o seu povo, o povo que o Senhor, né, ele tem preparado para que a sua voz alcance e o Senhor, né, alcance essas pessoas através da sua voz. E assim também como para mim. Então Sim. por isso que Sim. todo mundo, quando a gente se compara, eu aprendi isso com Thalita, né? Quando a gente se compara, a gente se diminui. E eu não preciso e eu não tenho que ter a voz igual a de alguém. A gente pode admirar, mas não Sim. desejar, porque senão a gente vai dizer assim, então eu estou desprezando a minha própria voz. E foi essa voz que o Senhor nos entregou. Eu não sei se você assistiu, teve uma live que Thalita fez, um atendimento que ela fez, foi sobre a maternidade, a dor da maternidade. E a mulher que foi atendida, ela tinha uma voz ali, e Thalita falou assim, ela trouxe algo bem forte. Essa não é a sua voz. Uhum. Ah, sim, Olha, assisti, assisti. assistiu? Então, Uhum. é interessante como tudo, Deus ele vai nos colocando em um lugar sobre aquilo que a gente está vivenciando, né? Voz, sobre voz. Então, eu quero ler Como é importante, só colocando antes de você ler, essa questão, né, da voz. Porque como nós somos moldados desde pequeno, né? E Deus nos deu uma voz, Deus nos deu um nome, né? Que a gente trabalha com essa sua identidade por esse nome. E então Deus ele fez tudo perfeito. E ao longo a gente vai se moldando Uhum. conforme a nossa convivência, né? Conforme a nossa ambiência. E Aham, tudo a gente vai sendo treinado. isso. E até a voz pode mudar nessa situação, né? Porque essa pessoa que a Thalita atendeu, tudo que ela vivenciou, a voz também foi uma barreira que ela criou de proteção. Aham. E olha que interessante como a gente coloca uma forma de se proteger, né? Porque a gente não sabe, até quando a gente não aprende a fazer diferente, é a nossa forma de se proteger. A gente coloca uma capa, inclusive na voz. A voz Sim, muda, inclusive, né? meu Deus. Olha que forte. E aí, o convite de Jesus. Quem tocou em meu manto? Aqui é claro, porque Jesus ele sabia. E há quanto tempo, né, aquela mulher estava sem voz. E aqui, Julie, já tido falado, né, o que eu trouxe aqui. Pode se apresentar, pode falar o que tiver no seu coração, o que em você conecta com essa mulher, com o fluxo de sangue, né, essa mulher que inclusive não trouxe nome terreno, mas o nome eterno, porque ele é o principal, né? Você sabe o nome eterno dela, né? Ai, tu me disse, me deixa eu me lembrar. Qualquer coisa você diz de novo. Tu me disse, me Filha. deixa eu lembrar. Filha, né? Filha. Uhum. Filha. A questão dessa mulher e como é interessante, né, que Deus ele fala de maneiras diferentes. O versículo é o mesmo, a história é a mesma, né? E a gente lê a Bíblia, mas a revelação para cada uma é diferente, né? E eu acredito que o que Deus quis fazer com essa mulher foi trazer uma revelação de quem ela era naquele momento, né? Uhum. Onde ele Muito pergunta bom. para perto de todo mundo, ele pergunta quem me tocou. E tinha tanta gente que ela achou que ela ia passar despercebida. Mais uma vez. Porque ela já tinha passado despercebida 12 anos da vida dela, né? E Aham. quando ela tocou em Jesus, ela foi, tocou no manto, que foi onde ela conseguiu alcançar, porque ela achou que mais uma vez ela ia passar despercebida. E ali Deus traz quem ela Meu era. Deus.
que interessante, Julie. Jesus, ele falou assim, olha, a gente vai lendo, vai conversando, vai vindo, né? Jesus, ele falou, quem tocou em meu manto? E o discípulo falou, tem tanta gente tocando, realmente, no corpo estava tocando, mas ela tocou no manto. E o manto tem um significado. Eu até fiz uma live. Eu não deixei ela salva. Mas assim, trouxe tanta riqueza assim, de informação, porque o manto tem um significado. Inclusive, eu não lembro agora se é em Números ou em Levítico, que Jesus ele fala para colocar o manto, umas tiras lá, uma coisa assim, na roupa, porque aquilo ia lembrar sobre os mandamentos. E o Sim, manto fala sobre mandamentos e fala sobre leis. E o que a lei dizia? Que ela estava impura e que se ela tocasse em alguém, ela o tornaria impuro. Aí ela não sim, toca em Jesus. Talvez o medo, né? Se eu tocar ele, pode se tornar impuro, então eu não vou tocar nele, mas no manto eu posso. é, Meu Deus, mas ela tocou em um lugar que tem muito significado. Então, muitas pessoas realmente estavam tocando em Jesus, tocando nele, e de uma forma diferente, com intencionalidade diferente. Era sim, empurrando, era querendo acompanhar, era multidão, mas ela foi íntima. Ela foi de forma íntima e não de forma multidão. Então, o Senhor ele nos convida, né, a esse lugar de intimidade e chegar ao ponto de crer em quem Ele é e alcançar essa cura, alcançar esse lugar de cura. Pode falar. sim. E a fé dela era tamanha, né? Que talvez para ela era a última oportunidade. Ela Uhum. ouviu falar de Jesus e ela já tinha tentado tudo. Eu acredito que na cabeça dela ela pensou assim: eu ouvi falar de Jesus e de Jesus cura, né? Então eu vou até ele. Porque se eu Uhum. tocar só no manto, eu vou ser curada. Então, assim, ela não precisava nem aparecer para Jesus e pedir para Jesus para ser curada. Ela creu numa fé tamanha porque ela falou: é tudo que eu tenho. Nossa, ela não pediu. E filho pede, filho acessa. É tudo que Nossa, eu tenho agora, tudo que eu posso buscar agora, se eu tocar só no manto. E essa mulher, ela nem se sentia filha, ela nem se sentia pertencente, né? E a isso. gente fala do pertencimento porque ela tinha o que a gente fala, né, das 5 feridas emocionais. Emocionais. Ela tinha todas, Uhum. porque essa mulher, ela passou 12 anos, né? Então ela foi abandonada, ela foi traída, ela foi injustiçada, ela foi humilhada. Uhum. E aí ela falou: eu vou. Eita. Eu nem poderia estar, né? Ela se escondeu, porque ela nem poderia estar andando ali no meio das pessoas. Mas ela falou: eu vou, porque é a última alternativa, é tudo que eu tenho. E quantas Uhum. vezes a gente está nesse lugar de tudo que eu tenho, é a última chance. Eu vou tentar mais uma vez, Aham. né? E eu Ó, acho que ela traz essa história para que a gente possa pensar. E como ela traz perspectivas, né? Diferentes, às vezes, dentro da nossa realidade, dentro da nossa vida. se esse tudo que a gente tem é Jesus, então a gente tem tudo mesmo. E é o Tudo suficiente. mesmo. Tudo Porque mesmo. o tudo de muitas pessoas, às vezes é o filho, ai, meu filho é meu tudo. Às vezes é o cônjuge, ai, meu cônjuge, meu marido ou a mulher, é o meu tudo. As minhas coisas é o meu tudo. É o meu E trabalho. o trabalho, o dinheiro. Gente, o lugar onde eu moro, não. Se o nosso tudo é Jesus, ele é suficiente. E não dizendo aqui, porque tem pessoas que falam assim, né? Jesus é suficiente. Não vou pra terapia. Primeiro, gente, Jesus ele foi o maior terapeuta de todos os tempos. Eu falo isso eita, Com com propriedade. convicção. Com convicção. Por Com quê? poder de fala, né? Como dizem hoje. Porque o que a gente faz, eu, você, como terapeuta cristã, à luz da Bíblia, a gente já está dizendo, à luz da Bíblia. A gente olha para a Bíblia, vê como Deus ele orientava as pessoas a fazerem. A gente olha para Jesus, vê ele fazendo aquilo. Ele cumpre a lei e ele traz uma nova forma de cumprimento. Então, o que a gente está fazendo hoje, como nessa profissão, né, como terapeuta, Jesus ele já fazia. Com E o que a certeza. gente faz? A gente ajuda a pessoa a ela ver
como agir. Jesus, ele fazia isso, agindo. Ele não olhou para aquela mulher pela doença, não rejeitou ela pela doença, não se sentiu impuro porque tinha levado, ele sentiu ali o toque. Não, ele olhou para ela com o amor que vê. Nossa, tá, assim, tá muito preciosa a live de hoje. O que eu anotei aqui, a gente vai trazer a história, vou trazer aqui sobre as filhas de Zelofeade, que muitas pessoas eu acredito que não conheçam, mas tem tanta riqueza nessa história. Só que antes de entrar nela, eu quero ver a sua. É pra gente aprender um pouco, né, com a sua história. Uma história atual. É, a... como... Então, deixa eu só me apresentar, então, né? O meu nome é Julie, eu sou terapeuta sistêmica, né? Terapeuta familiar sistêmica. E eu e a Josi participamos do mesmo curso em mentoria, né? Com a Thalita Nascimento, que é a nossa mentora. Nos formamos com ela em constelação familiar à luz da Bíblia. E a gente gosta de frisar esse à luz da Bíblia, né? Sim. Porque existe muita constelação familiar, existe terapia sistêmica, mas existe algo que é a Bíblia e nós gostamos de pautar isso, porque eu acredito que a gente trazendo para nós como terapia cristã, a gente vai atingir talvez essa mulher cristã que ache que terapia não precisa, né? Como Uhum. você colocou aí que Deus era o terapeuta, Jesus era o terapeuta naquela época, ele era o maior terapeuta. Se você perceber, ele deixava uns serem terapeuta dos outros. Porque quando ele via que o circo pegava fogo, ele se retirava. E ele deixava que eles se resolvessem a partir do que eles estavam aprendendo com Jesus. A partir da personalidade deles e a partir do que eles estavam aprendendo com Jesus. Né? Então a gente pensa assim, talvez eles discutiam naquela época, né? Porque Uhum. a Bíblia ela traz um contexto de que acontecia muitas coisas, né? E se a gente for olhar para trazer para a realidade de hoje, eles eram humanos e cheios de falhas. E Jesus escolheu a partir das falhas deles, porque ele olhava, né? Quem eles eram, quem ele tinha chamado eles para ser. Ele não olhava como eu e você olhamos. E aí, quando ele olha para cada um dos apóstolos, né? Ele escolhe um por um, individual. E ele deixa eles fazerem terapia entre eles. E quando ele precisa se colocar para abrir algo, né? Na visão, que eu digo que é para realmente tirar essa máscara e realmente trazer conhecimento e trazer voz para eles. Porque eles iam alcançar multidões a partir. Quando Jesus fosse, eles iam alcançar a multidão. E Deus, ele traz a voz para eles, né? Agora você falando, eu percebi, nossa, é verdade, porque Sim. eu nem tinha programado de falar isso. Mas olha como Jesus, ele era especialista nisso. Você olha que às vezes ele ficava escutando o que eles estavam falando, mas ele não estava julgando o comportamento deles. Eu acredito que nessa hora Jesus pensava, eles têm muito que aprender. Como às vezes ele dizia para Pedro, Pedro vai se converter primeiro. Tipo, você não tá entendendo a minha mensagem. E muitas vezes ele tá dizendo isso para nós, porque nós estamos falando a mensagem, às vezes, né, queremos ter voz para falar a mensagem, mas às vezes estamos falando a mensagem mediante as nossas dores, mediante as nossas feridas, se comparando com as pessoas e não sabendo que nós temos uma voz e uma voz individual. Cada um é único, né? Cada um vai falar aquilo que cabe dentro da sua voz, o que foi chamado. Uhum. E aí, para colocar um pouquinho da minha história, né? Eu vou colocar um pouquinho do que aconteceu essa última semana. Deu quase 2 semanas, mas a princípio eu participei do final de semana de uma imersão da Késia, que é outra colaboradora nossa, né? Outra que a gente também trabalha e outra mentora. E ela falou muito da voz crítica. E o que é essa voz crítica? É as vozes que escutamos quando a gente é criança. E aí a gente vai crescendo e vai escutando vozes. Só que aí o que acontece? Nós escutamos muitas vozes, mas qual as vozes a gente vai dando crédito? Que tipo de voz a gente vai acreditando? Qual é a mentira que vão falando sobre nós que a gente vai acreditando, né? E aí eu queria deixar aí para vocês, para que fosse como reflexão mesmo, você ficar pensando, qual a voz eu escutava quando eu era pequena? E isso é a voz crítica, né? O que você escutava, que você acreditou e que você molda os seus pensamentos até hoje por isso.
por essa voz. Às vezes você vai tomar uma decisão, vai fazer algo e essa voz vem. E aí você diz, ah, não, é mesmo, eu não sou capaz. Uhum. Ou e deixa pra lá, né? Aham. Uma Mas, coisa simples como fazer live. sim, você E tem se como quiser trazer um falar alguma exemplo? coisa, pode. Um exemplo de criança, de uma voz que uma criança escutou e como ela se comporta hoje. Um exemplo, você pode trazer? E aí eu vou usar o exemplo e vou usar o exemplo da minha história, né? Porque eu Ah, escutei várias e várias vozes. E a gente sempre traz isso para a live e sempre coloca como terapeuta, é sem julgamento, né? Porque os nossos pais, eles não tinham conhecimento. Hoje a gente tem tanto conhecimento para a gente se curar e não levar para os nossos filhos toda a carga que a gente trouxe, né? Porque os pais, eles fizeram o que eles podiam, com aquilo que eles tinham, a condição que eles tinham, com aquilo que eles aprenderam, né? E muitas vezes a pessoa se coloca no lugar de criticar os seus pais. E, eu sou assim mesmo porque meu pai fez isso. Então, essa é uma justificativa, é onde eu estou no lugar de vítima, né? Onde eu vou reclamar pelaquilo que me fizeram. Então, eu vou colocar algumas frases que era assim, pontual. Eu falo bastante, né? Isso é da minha personalidade. Mas talvez, quando criança, eu falava muito mais, porque a gente não tem maturidade. E a criança, quando é falante, ela começa a falar, ela não para, né? uhum. E agora eu lembrei de mais uma, que parece que eu tinha um gravador. A pessoa diz, meu Deus, onde é que desliga essa menina? Que parece que ela tem um gravador nas cordas vocais. E contando uma coisa assim, eu tenho língua presa, né? E aí eu brincava, eu sempre brincava, as pessoas brincavam, meu Deus, essa menina fala desse jeito com a língua presa. Imagina se ela tivesse a língua solta. E essa eu nem tinha notado, mas me lembrei aqui. Então você pense que com a língua presa eu falo. E eu realmente falo, é a minha personalidade, né? Como a Josi diz, eu sou oral. E eu escutava, fica quieta, menina, não aguento mais ouvir tua voz, você não para de falar um minuto, né? Uhum. E muitas outras coisas, né, que a gente vai escutando ao longo do caminho. Eu até anotei aqui, cansei de ouvir sua voz. Nossa. Então eu digo que de tanto que você escuta várias coisas, algumas frases são pontuais e você acredita. Não é tudo, né? Uhum. Mas algumas frases ela bate direto Que com aquilo dói, que você né? acredita que é. Aquela E a frase que gente não dói. lembra, porque a gente é criança, né? Uhum. Então, o processo terapêutico nos faz chegar nesse lugar de lembrar. Nossa, maravilhoso. Ó, e eu tenho até um exemplo aqui. Eu não sei que frase eu ouvi, mas alguma eu ouvi. Pode ser assim, ó, você fala demais, você fala tudo. Só que as frases que você trouxe aí me fez lembrar esse exemplo meu na vida adulta, como eu me comportava. Eu fazia as lives, por exemplo, e eu buscava assim, eu vou falar rápido para que a pessoa me ouça, para que ela fique e não vá embora. Olha só. Uhum, uhum, Aí eu percebi que eu estava fazendo isso, às vezes eu até atropelava palavra uhum. assim, aí eu voltava, todo jeito tinha que voltar a palavra, a frase. E aí eu percebi que eu estava fazendo isso por causa para que a pessoa, para que eu fosse ouvida, para que a pessoa não fosse embora, ela ficasse ali. Aí tem a ver com o oral, né, ainda. Sim, E aí eu fui treinar e falei assim, não, se a pessoa precisa daquilo que eu estou entregando, ela vai ficar, e se ela não quiser, também tá tudo bem, ela não é obrigada a me ouvir. com Ela certeza. não é obrigada a ficar. Ela pode ir. E aí eu até comecei a falar, por exemplo, às vezes a gente abrevia, né, as frases. É, tem até eu acho que foi na internet, em algum lugar eu vi. Vou à praia. Aí depois vou para a praia. Aí vou para a praia. Sabe, vai Uhum, abreviando, vou para a praia. sim. Pronto, daqui a pouco a frase quase que nem existe mais. E era isso. Ao invés de eu dizer eu vou para a praia, eu disse eu vou usar o para. Porque isso também faz com que eu treine isso em mim. Eu vou para a praia ou eu vou à praia, né? E eu comecei a fazer isso. E a gente às vezes acha que precisa estar tudo barulhento. Mas não, uma pausa que a gente dá faz com que a outra pessoa esteja recebendo e refletindo, ficando Sim, no sim. coração. Ao invés de estar assim, o tempo todo entregando tudo. Então, às vezes é uma voz silenciada que não fala. Aí eu sou tímida. Menina, cala a boca, faça silêncio, não incomode. A gente vai para casa de tal pessoa. Não abra a boca, Aham, fique calada. é Eu verdade. ouvi esses dias uma falando, ela disse assim, a gente tava em célula
E ela falou assim: eu queria muito falar, mas eu não conseguia. Eu disse: por quê? Você tem vergonha, tem trava? Ela disse, aí ela lembrou. Ela disse que a mãe dela falava, ia para os lugares com ela e dizia assim: ó, faça silêncio, não faça barulho, não incomode, fique calada. E ela queria falar ali, adulta já. Ela é mãe, filho já grande. E ela ainda, olha só, é conduzida por aquela voz Sim, lá no sim, passado. Olha como isso é sério. sim. Aí você vai na questão do você não expor seus sentimentos, né? Não falar aquilo que você pensa. E aí você acha que isso é um tipo de comportamento, que você acha que é um tipo de personalidade. E na verdade não é. Na verdade é algo que você aprendeu como defesa, porque se você falasse, você era punida. Se você falasse, era errado. Então você fala, opa, vou me calar. E isso é inconsciente, né? Tu até Uhum, pode escutar aquela voz assim, opa, vou ficar calada, vou deixar que eles falem. E aí, voltando pra minha história, eu fui falante pequena, e aí quando eu cheguei, tipo, dos 12 pra frente, eu me calei. Aí eu era aquela que falava só se precisasse. E eu era muito tímida. Eu tinha vergonha, por exemplo, de fazer uma amizade, chegar e conversar com as pessoas para fazer amizade quando eu era adolescente. E eu sou aquela adulta que se eu parar na fila do mercado e tô conversando com a mulher, daqui a pouco quando eu vejo, eu já tô contando a vida. Então, assim, nem conheço a pessoa e já tô tipo, contando a vida. E meu uhum, filho mais velho sempre diz: mãe, não precisa contar a vida inteira pro estranho, mas, tipo, tá conversando ali, flui, você vai e conversa. E aí, eu lembro que na minha adolescência inteira, praticamente, e até um bom período da minha vida. Se eu conheço conhecia a pessoa, eu até conversava, a conversa até fluía, mas a pessoa se apresentava para mim, eu nunca chegava para se apresentar para alguma pessoa ou conversar com essa pessoa. Por uhum, quê? Porque em algum momento da minha vida eu me calei, eu achei realmente que a minha voz incomodava. E isso é inconsciente. E é só a terapia que vai trazer essa revelação pra gente. Porque as pessoas diziam: ah, mas você é simpática, né? Você conversa, você faz isso, você faz aquilo, mas você não acredita que você é tudo isso. uhum. Às vezes você fala, não, mas eu já chego chegando, eu já vou, quando eu vejo, eu já tô falando, eu já tô atropelando. Às vezes estou falando uma história, já falo outra história meio que aleatória, né? Isso que a Josi trouxe é bem real, porque o cérebro da gente, ele foi projetado, talvez ele foi projetado nessa medida que fala assim, ah, se eu não falar tudo rápido, ou muito, muito rápido e falar tudo para a pessoa, parece que ela não vai terminar de me escutar, né? Aí ela vai passar e não vai me escutar. É a mesma coisa a gente trazendo isso para dentro da live, por exemplo, né? Se eu venho aqui na live com a Josi e eu vou trazer a minha história, né? E a Josi vai trazer um pouquinho disso baseado na Bíblia, baseado nas escrituras do que acontece com a gente, né? Até hoje. E a gente olha para quantas pessoas tem ali na live, nós estamos querendo aprovação. E essa necessidade de aprovação vem de uma ferida. Então, eu sempre falo que todo o seu comportamento vem de uma ferida, né? Então, vamos adaptando a nossa personalidade, vamos nos fechando, às vezes, e a gente olha assim e fala, nossa, mas aquela pessoa ali, ela tem um temperamento sanguíneo, por exemplo, o meu temperamento é sanguíneo. Aquela pessoa ali, ela é sanguínea. E talvez você não saiba também que a gente está falando de temperamento, mas tem os 5 tipos de temperamentos. Então, eu sou sanguínea. Mais a medida. Os 4 tipos de temperamentos, é verdade. E aí eu pego e digo, eu sou sanguínea, mas a minha personalidade é sanguínea, mas ao longo do tempo, ao longo de como eu fui crescendo e das vozes que eu fui escutando, esse temperamento foi sendo adaptado para ser outro temperamento. E como eu descubro isso? Aí a gente fala terapia. Porque é olhando para dentro da gente é que nós descobrimos, né, a questão da terapia. E aí, trazendo para que a gente ia contar para a Josi poder colocar o que ela quer ali das filhas de. Como é que é? Zelofate. Zelofeade. Eu já escutei essa história, mas agora eu vou escutar pela visão da Josi, que ela é tão sábia para colocar as palavras assim, né? De como Jesus traz isso para a gente aprender. Como Deus ele revela à medida que ela vai lendo, que ela vai aprofundando, que ela vai tendo conhecimento, né? Comunhão. Deus ele vai revelando a partir Uhum. dela. E aí eu só vou contar essa experiência dessa semana, então, que foi essa questão de voz que a gente tava, é live, é criando produto pra internet, é tendo que aparecer na internet.
Uhum. Ah, vamos lá, Josi, vamos fazer live, que eu não tenho mil seguidores ainda para poder fazer live no Instagram, então vamos fazer live uma com a outra, vamos umas ajudar a outra. E outra coisa que você vai ver nisso, pontual, em nós, terapeutas, né? O que a Thalita pontua, que não tem comparação e não tem, não só comparação, mas não tem concorrência. Nós somos todas terapeutas, mas não existe concorrência entre nós, porque nós acreditamos num Deus que separa cada uma das nossas pacientes, cada uma pontual, para se identificar com cada uma no seu perfil, né? Então, ajudamos umas às outras a chegar nos seguidores, ajudamos umas às outras a fazer live. Estamos no TikTok, estamos no Instagram, já estou até fazendo propaganda, né? Então você pode aí nos acompanhar aí nas redes sociais que estamos aí, né? E aí eu fazendo tudo isso, um monte de coisa para fazer, e não sei se você percebeu que eu também estou um pouco ansiosa, né? Não sou, porque Deus não me fez assim. Mas eu estou um pouco ansiosa, o meu cérebro é mais ansioso, ele pensa muitas coisas. Eu comecei a fazer e dizer vou fazer, porque eu não sou tão executora. Mas aí eu tenho a ideia e preciso colocá-la no papel e executar. Só que dessa forma acaba vindo outras ideias. E aí vou anotando todas as ideias e quando chega na hora de concluir, às vezes é mais desafiador para mim colocar essas ideias no papel. E aí eu coloco que é como se o meu cérebro tivesse sobrecarregado. E aí eu passei por uma sessão com um paciente e essa sessão me trouxe algo pontual na minha vida. Só que era algo que eu nem lembrava e era relacionado à minha mãe. Hum. Porque as características, a história dessa cliente, ela tem muito a ver com a história da minha mãe. A minha mãe já é falecida e minha mãe morreu com 61 anos, muito nova, com efizema pulmonar, porque ela fumou desde muito cedo. Mas eu não entendia essa, essa questão de autoconhecimento, essa questão emocional, né? E então eu tinha muita raiva desse vício. Para mim era como se eu crescia assim, né? Porque eu venho de uma família onde todo mundo fumava, né? Todo mundo bebia, todo mundo fumava, e isso é um padrão normal na Uhum. família. E aí também tinha um padrinho alcoólatra que também faleceu, né? Então a minha história com vício, eu não. Pontual, eu não. É como se eu tivesse muita raiva. Só que na minha adolescência, quando eu me envolvi, né, com o meu primeiro namorado, que é o pai do meu filho mais velho, que foi um relacionamento dos 14 aos 20 anos, ele fumava e usava droga. Então, assim, também o vício, mais uma vez, eu tendo que lidar com essa história, sabe? E É. aí, eu não sei, inconscientemente, eu acredito que eu trouxe tudo isso para mim. E aí, vou fazer um treinamento que a gente está fazendo de uma nova ferramenta, que logo também vai tá colocada para vocês aí como processo terapêutico, né? E eu acredito que toda terapeuta cristã deve fazer essa ferramenta, que é o método propósito revelado. Você entender quem você é e quem você nasceu para ser, né? Tudo que você faz com a sua vida precisa glorificar o nome de Deus. Isso. Além E vai ser muito especial também. além de aprender quem você é, como você ser, né? Essa ferramenta é maravilhosa. Sim, sim. Ainda te ensina o caminho, isso mesmo. Ainda ela te dá uma direção, né? Porque muitas vezes a gente entende o propósito, entende o dom, mas fala, como que eu vou fazer, Senhor? E ela te dá um norte, né? E aí, claro, é o Espírito Santo que vai te conduzir com o que você precisa fazer. Mas a ferramenta, ela te dá um norte de você chegar nesse lugar de comunhão, né? Isso. E aí, acordo, vou fazer esse treinamento com uma colega e ela faz uma das ferramentas comigo. E nessa ferramenta eu vou pontuando, e já tinha feito umas duas vezes, porque é treinamento, a gente está treinando uma com a outra, e não tinha pontuado nada assim. E aí na conversa vem minha mãe. E aí começa a vir as histórias e começa a vir as lembranças, e eu começo a falar disso, né? E a gente vai pontuando, e aí ela fala uma decisão que eu deveria ter tomado e não tomei. Porque eu já tinha decidido não ser terapeuta dessa pessoa, mas aí, como eu estava já no processo, eu falei, não, vamos continuar. E agora eu teria que renovar o processo, e eu falei, não vou ser mais terapeuta. Mas aí o financeiro também, a gente também tem boletos para pagar, né? Terapeuta trabalha também, né, para receber. E aí eu falei, vou continuar. Só que a minha cabeça já tinha entendido que eu estava misturando as coisas, que havia ali alguma coisa que talvez eu pudesse não ser tão profissional, porque aquilo estava alinhando com as minhas dores. E aí Hum. eu falei, não vou. Só que eu
posterguei mais um pouco. Eu atendi mais umas 2, 3 vezes. E nessa ferramenta eu entendi que eu não poderia mais ser terapeuta. Só que aí o que acontece? Um torcicolo. Não um torcicolo, na verdade. Eu não podia levantar da cama, eu não conseguia mexer no meu pescoço, assim, da cervical, da cabeça, eu não conseguia mexer nada aqui do meu corpo. Mas como eu tenho fibromialgia, eu pensei, é uma crise forte. Porque a terapeuta também, ela analisa tudo para os outros, né? Ela olha o comportamento dos outros e ela analisa terapeuticamente. E aí ela faz, né? Opa, é isso, é isso. Mas na nossa vida a gente não analisa. Na nossa vida vem algo e aí você fala, ah, pontual. Eu falei, ah, é uma crise, né? Eu falei, tá forte dessa vez, mas o que será? E aí a gente pergunta qual a utilidade, né? Dessa doença. Uhum. Por que que você tá aqui? O que que você quer É, fazer aqui? O que que você tá me é, dizendo? uhum. É assim, ó, a gente como terapeuta, a gente sabe, a gente tem consciência, só que muitas vezes a gente não consegue. Por exemplo, eu vi uma questão que eu tive a percepção, eu, eu vi onde que surgiu, mas como eu me mover daquilo, eu não estava conseguindo. Aí por isso que é tão precioso a gente estar assim ó, em unidade. Aí eu fui para uma colega terapeuta, eu falei assim, ó, eu percebi isso, eu tô com isso daqui, mas eu não tô conseguindo o movimento. Você consegue me ajudar? Essa é a É, Karine, irmã da isso é minha. precioso. Ai, que lindo! Eu não consigo ver os comentários, quem tá aí ou quem não Não, tá, né? Porque é a tua live. Ai, você não consegue ver? Não, com os comentários não, só o fixado. É. Aham, porque aparece pra você. Ah, Mas aí entendi. você dá bom dia aí por nós. Tô dando bom dia, gente. Assim, Dando bom dia eu e não tô conseguindo respondendo dar bom aí. dia porque enquanto você tá falando, né, eu deixo você falar. Mas todas vocês são muito bem-vindas. Não sejam, vocês são bem-vindas. Às vezes a gente tem uma questão, né, no nascimento, o nosso pai às vezes não estava presente, aconteceu alguma coisa, não foi muito bem-vinda pela família, de origem, enfim. A gente tem essa dificuldade, mas eu quero dizer que você é bem-vinda aqui. Bem-vinda, bem-vindo. E aí a gente tava falando assim, da questão, né? Aí eu não conseguia. Eu fui lá pra ela, ela foi e me trouxe uma frase. Eu, meu Deus, já fiquei bem. Era disso que eu precisava. Então, por isso que a gente, né, temos a formação como terapeutas, a gente aprendeu, sabe como conduzir, só que a gente continua sendo humana, comum, uma pessoa comum, Sim. né? E aí você tá trazendo aí o seu contexto. Pode continuar. É, e a questão, no caso, é bem isso que você falou. Talvez é algo que você já olhou, você já sabe, né? E aí você já pontuou, então fala assim, opa, tá resolvido. Não, Uhum. porque quando acontece algo que vai no gatilho daquilo que você passava, são camadas, né? Então, assim, você vai, é como se fosse a cebola, você vai tirando camada por camada, você não pode ir chegar na raiz tudo de uma vez só. Até porque, por que que o nosso cérebro ele faz a gente esquecer? Para nos proteger. Então, você imagina se eu trago tudo, ele vai dizer, ah, agora você lembra tudo, vai para uma caixinha de memória onde você lembra tudo que aconteceu com você. A gente O não ser dá humano não conta. suporta, Não. né? Por isso as pessoas piram, que a gente fala, né? Por isso que as pessoas às vezes têm um surto. E às vezes o pânico, por exemplo, né? O que é uma crise do pânico? Você sabe que não está acontecendo, o teu consciente sabe que não está acontecendo, o teu inconsciente começa a falar, a falar, a falar, e o teu cérebro acredita que está acontecendo. E aí você às vezes está pensando que está morrendo por algo que nem está acontecendo tudo no seu inconsciente, né? Trazendo para você essa memória. E aí por isso precisamos olhar. E falamos que a pessoa que faz terapia, ela tem coragem. Porque não é fácil você meter a cara e você expor tudo aquilo que acontece com você, ou tudo aquilo que aconteceu. Porque às vezes queremos manter escondido numa caixinha. Por É isso esquecemos, né? como a mulher com fluxo de sangue. Ela foi tremendo por diversas razões. Mas a gente vê ali que era medo. Medo de várias coisas. Mas tinha Sim. medo. Ela foi tremendo. Ela tremia. Quando Jesus falou assim, olha o nível de cura, né, que Jesus estava trazendo para ela e olha que tanto amor. Ele não falou assim, ó, eu sei que você não é lembrada pelo seu pai, que você não faz muito tempo que você não ouve ser chamada de filha, eu sei que você tem questões com seu pai, eu sei isso e aquilo. Não, ele simplesmente agiu, ele falou, filha, ela começou a receber algo que acessava uma cura. Aí depois ele fala assim, saiu virtude, ela acessou a virtude.
o poder. Deixa eu afirmar para ela. Quem me tocou? Outro nível, outra camada da cebola. Aí ela, tremendo, ela foi lá e falou. E mostra no texto que as pessoas, a multidão, ouviu ela. Então Jesus, ele já tinha ouvido antes, de alguma forma, né? Aí Jesus ouve novamente, atento, olhando para ela. Eu acredito assim. E as pessoas também ouviram. Aí, mais um nível de cura, né, que ela acessou. E aí depois ela testemunha. Ela fica bem, que eu acredito que ela não ficou tremendo o tempo todo. Porque ela acessou a cura. E é exatamente isso. Então é respeitoso, né? A gente chega pra pessoa, vai entregando, aí ela recebe, a gente vai entregando com amor, com respeito ao tempo dela. O que que acontece com muitas mulheres? Aqui eu vou falar mulheres, porque eu estou falando com mulheres, a maioria do público é mulher, e eu sei, né, essa nossa dificuldade. A mulher, quando aprende, ela já tem um ímpeto de mãe, né? Ensinar. Aí, quando ela aprende, o que ela quer fazer? Quer falar pro mundo inteiro. Meu Deus, aquilo foi muito bom eu ver. Só que ela não tem consciência de que cada pessoa tem o seu tempo. Mas ela quer ir lá com tudo. Aí ela faz o que desrespeita, aí quer impor. E às vezes é com quem? Com o marido. Aí chega pro marido, por exemplo, ou uma amiga, às vezes, até pros pais, quer ensinar. De uma forma desrespeitosa. Uma coisa é você compartilhar daquilo que você está vivenciando. E observa, né? Será que minha mãe tá aberta? Se ela quiser, né? Eu indico a pessoa, ela vai lá, aprende com a pessoa. Mas não eu me colocar num lugar para ficar ensinando a minha mãe. É uma linha muito tênue, porque senão Sim. a gente sai do lugar de filha. E Jesus, ele vem, né, com essa, ele nos ensina, olha aí, outro ensinamento de Jesus. E isso é terapêutico. É a gente respeitar o tempo, mas a gente agir, né, com quem vê pela pessoa por quem ela é, não pelo que ela faz ou pelo que ela tem. Então, essa questão do tempo, né, do respeito, é muito importante. Pode continuar. É. Aí, como terapeuta, a gente vai tendo esse discernimento, né? Uhum. De como acompanhar. Só que muitas vezes as pessoas elas não querem olhar para sua dor, porque aí ela acha que já superou. Não, isso foi o que fizeram comigo. Só que aí ela coloca uma máscara, que é o que a gente falou, e vai vivendo a vida. Vai vivendo a vida. Só que ela esquece que 95% das decisões dela são tomadas pelo inconsciente. E 95. aí ela fala: Nossa, eu tô decidindo pela minha vida, né? Eu se coloco nesse lugar, porque. E aí a gente olha para quando tinha 18, 19 anos. Eu tô decidindo a minha vida. E não sabe que, na verdade, o que você está decidindo é repetir padrões Isso. inconscientes. É Repetir. repetir dores invisíveis. E E aí como você isso. fala, nossa, tudo isso aconteceu na minha vida. Por que será que tudo isso acontece? Por que que Deus permite que tudo isso aconteça? Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Mas ele colocou um caminho para que a gente possa seguir, né? Ele trilhou algo muito certinho que você, olha, vai pelo esse caminho, filha, porque esse caminho aqui você vai até encontrar algumas pedrinhas, mas ele não vai te desviar, né? E a gente teima em olhar e fazer pela nossa cabeça, pelas nossas conquistas, né? É o Ah, eu livre, posso, eu sei. é o livre arbítrio, né? Ele fala assim, Isso. ó, tem esses caminhos aqui, qual que você quer? Esse daqui é o que eu oriento, é o que eu digo pra você ir. Mas tem um outro. Desde o Éden. Ele deixou lá, tinha a possibilidade. Mas aí eles quiseram conhecer outro caminho. E muitas vezes a gente faz isso, né? Deixa eu Conhecer um só caminho experimentar, diferente. né? É. E aí a gente só se ferra. É só dor. É ferida. Aí a gente se fere, fere pessoas. Mas ele nos convida, né, a esse toque. E quando fala esse toque, é como ele agia. Nessa forma, eu creio em quem Jesus é, então eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecê-lo. Como na live, acho que foi a live passada, não, a live retrasada, né, com o Merito. Ele falou assim, nossa, isso assim me marcou. Ele disse, alguém pregou para aquela mulher. A gente não sabe o nome de quem pregou, mas a gente sabe o nome de quem foi pregado, que foi Uhum, Jesus. E ele é o sim. autor, né, da cura. E aí alguém pregou para essa mulher, ela ouviu, ela creu, ela disse, me conectei com esse homem aí.
é um homem diferente. E acendeu a esperança no coração dela. E ela foi, né? Até esse homem, que nos ensina tanto. Verdade. E aí isso que a Josi está falando, né? Agora já são 10h07. E nisso que a Josi está falando, só para complementar. Eu não sei, eu não consigo ver os comentários, sabe? E nem quem tá aí. Mas talvez hoje você passou por essa live, né? Você viu duas aqui, viu nós duas aqui falando, né? E falou quem são essas aí, né? Então eu vou dizer para você que tá aí assistindo ou que vai assistir depois dessa live gravada, que talvez você seja Jesus seja a última alternativa. Você já tentou tudo, você já tentou médico, você já tentou até terapia, você já tentou remédio, tudo que a ciência pode proporcionar e você não conseguiu. E talvez você esteja passando e agora você ouviu a gente falar que Jesus é a alternativa, né? Jesus é a única alternativa para aquilo que você está passando, seja físico ou seja emocional, né? Ou seja profissional, ou seja algo que você queira alcançar. Jesus é a única alternativa, né? Se você se identificou, que você possa estar acompanhando eu, a Josi, né? E a questão da Josi colocar também muito bem a palavra, sabe? Muito bem aquilo. Não é. Não sei como é que eu vou colocar a palavra. Talvez é a forma de ela falar. Conecta com muita gente, porque ela traz uma clareza. E aí, nesse momento, a gente entende que há quem queira escutar ela e há quem queira me escutar. Porque quem tem um cérebro talvez parecido com o meu, gosta de algo mais pontual, algo mais prático, né? Uma frase pimba. E talvez você não precise entender, conhecer, aprender, seja mais analítica. E escute a Josi, que traz pontual tudo aquilo que Jesus faz Lindo. e de uma perspectiva de que realmente pode ter acontecido naquela época, né? E se você não conhece a Bíblia, você pode usar talvez exemplos que a gente dê na nossa vida para a sua vida, mas ainda assim não ser bíblico. Mas é algo que pode ter acontecido, porque se colocamos naquele tempo, né, Josi? É como se a gente estivesse lá ouvindo a história e vivendo aquela história. Porque terapeuta tem muito disso, né? A gente agora quer se colocar na história da E outra a gente, pessoa. ó, somos espírito, alma e corpo. Gente, costu- é, geralmente a gente se limita ao corpo. E temos a conexão com o Espírito Santo, somos filhos, somos filhas. E ele sim, ele revela. Ele já me revelou tantas coisas. Uma vez eu falei assim, o nome do primeiro livro, né, que eu publiquei, Isa. Eu disse, como assim? Como é que eu vou dizer que eu descobri o nome dessa mulher se ninguém nunca descobriu? Aí ele falou assim, aí eu fui assistindo uma live e a mulher falou assim, ó, talvez você seja um Noé. Noé fez algo que ninguém nunca tinha feito antes. E por que eu não posso ser uma? Sim, sim. Será que eu sou tão assim? A gente se diminui tanto e limita Deus. E às vezes quer dizer assim, ai Deus, mas eu não sou a pessoa certa. A gente quer dizer para ele quem é a pessoa certa. Ele escolheu discípulos. Como se ele Ele não escolheu. soubesse, né? Sim, ele escolheu discípulos não perfeitos. Gente, não tinha ninguém perfeito ali. Mas em construção, viu? Identidade sendo curada. Sim, com E certeza. como que era curada? Tanto ele ensinava falando quanto agindo em ação. Aí, novamente, espírito, alma e corpo. Percebe que a alma está no centro, no meio. Se é uma alma adoecida, as emoções, né, adoecidas, como que o nosso espírito, como a nossa alma vai ouvir o nosso espírito, se ela está ouvindo várias vozes que distorcem a identidade para agir no corpo. Por isso que a gente precisa cuidar do nosso coração. A gente precisa cuidar da nossa alma. E muitas vezes a gente escuta assim, né? O coração enganoso. Só que eu sempre me lembro que um coração enganoso, quanto mais um coração sujo, mais enganoso. Mas quando. Porque Deus, ele fala ao meu coração. Sim, Ele falou ao meu coração. E eu percebo isso, que quanto mais eu curo a minha alma, mais sensível eu fico diante da voz dele. Então, quanto mais limpo, olha, quanto mais limpa a minha alma, mais sensível ao Espírito
eu vou estar, porque ele fala ao meu espírito para conduzir a minha alma, para conduzir o meu corpo. Então, o meu corpo, ele está revelando como está a minha alma, que está ouvindo quem? As vozes ou a voz? Nossa. Olha que coisa. Pode falar. Josi, é por isso que eu digo, a live é 1 hora é muito pouco, né? E eu tenho um atendimento agora saindo da live. Sim. E para concluir, eu só vou, nem vou terminar, né, a minha história, vamos deixar pra gente terminar num outro período, que sei que por causa da dor eu acabei ficando uma semana sem fazer, até perceber, né, até também uma terapeuta, que por sinal foi a Josi, falar uma frase e eu falar, nossa, é verdade. E eu entender que aquilo ali tava me parando, que aquilo ali tava calando a minha voz, né? E aí, só para concluir, a gente fala mais numa próxima live sobre isso, de como eu entendi. E concluir a minha parte do que você falou ali. É um coração, ele precisa estar limpo. O nosso coração, ele é casa, né? Então, quando Jesus fala que Deus fala que eu sou a casa, o Espírito Santo, ele habita em mim. Então, Jesus, ele mora Perfeito. aqui. Jesus, ele Verdade. ressuscitou, né? E ele tá dentro de mim. Ele tá no nosso coração, ele fala o nosso espírito. Só que aí o que acontece com um coração sujo, cheio de Uhum. ferida? O Espírito Santo ainda tá morando ali, porque ele habita em você e ele não fica saindo e voltando, ele tá ali. Mas pense que é como se fosse um quarto bagunçado, onde você coloca o Espírito Santo numa prateleira Ixi. e todas aquelas bagunças que estão ali estão falando e você tá tentando arrumar, Uhum. às vezes. Mas você esquece de dar voz ao Espírito Santo, a parar e prestar atenção no que ele tem falado. E quanto mais eu vou tirando essa bagunça, quanto mais eu vou limpando essa cebola, camada por camada, eu vou deixando essa casa limpa, para que o Espírito Santo habite. E aí, como a Josi falou, eu estou sensível para poder ouvir a voz dele. Porque senão é como se a voz dele falasse lá e você escutasse só um sussurro, que você até tá entendendo que aquilo lá é a verdade de Deus sobre você, sobre a sua vida. Mas aí o seu coração tá cheio das outras vozes que a gente falou, que a gente colocou aqui, e tem muitas outras coisas que você deve ter escutado, em muitas áreas da sua vida, Uhum. tudo tá ali, no seu coração. E aí fala da palavra sufocada, né? A gente escuta a palavra, a gente acredita que é verdade conscientemente, mas lá no nosso coração ela tá sufocada. E aí a minha emoção não me deixa conectar a Deus. O meu consciente sabe que eu sou filha. O meu consciente sabe que eu preciso ter fé e que eu preciso e que eu posso alcançar todas as coisas, porque Jesus já fez, ele já conquistou na cruz. E aí eu me posiciono para alcançar isso. Mas acontece algo que pega um gatilho e te deixa às vezes uma semana de cama e você fala: "Meu Deus, eu vou declarar porque meu consciente sabe, né? Eu sou curada, né? Eu sou saudável", e eu começo a declarar a palavra de Deus. Mas lá dentro o gatilho está atingindo é outra ferida. E o teu inconsciente ele tá gritando. E você tá escutando as vozes do teu inconsciente: "Não, fica aí. Fica aí na cama, não levanta. Você tá doente mesmo. Você tá gritando que Deus vai te curar, para que ele ouça, mas você não tá acreditando de verdade." A pessoa chega, aí eu digo logo, essa doença tem qual utilidade? Tá servindo pra quê? Como assim tá servindo pra quê? Tá servindo pra alguma coisa. Alguma coisa você tá ganhando com isso. Atenção do marido, cuidado da mãe. Gente, de alguma forma você tá ganhando, porque você tá atraindo isso, você tá acessando. Ai, porque foi a vontade de Deus me colocar doente. Você não conhece seu pai. É. Aí você se coloca nesse lugar. Pensa aí, no seu filho. E aí ele não tá dando atenção a você, tá desobedecendo. Aí você começa a desejar, fique doente, pra você entender que eu amo você. Veja, nem a gente faz isso. Não Aí tem a gente quer lógica, né? pensar que Deus faz. É. Gente, tá tudo disponível, está tudo criado. Tudo já foi criado. Inclusive, quando eu tava voltando ontem, do estudo, né, que a gente teve, no caminho, de longe, eu ouvi a pessoa, um grupo falando assim: há uma diferença de criado e de formado. Eu disse, olha, eu passei até rindo. Quase que eu disse, não, mas não tá falando comigo, né? Mas eu passei rindo. Aí ela não conseguiu explicar, ela disse, eu acho que eu confundi tudo. E realmente, por quê? Tudo já foi criado. A gente acessa aquilo que foi criado e forma algo.
Uhum, uhum. Uma ideia. Ah, eu criei uma. Querida, você não criou, você acessou. Então tudo é de Deus, tudo é dele. E a gente acessa. Veio essa frase pra mim agora dessa do, como é que é? Nada se cria, tudo se copia. Que todo mundo fala que às vezes as pessoas estão copiando outras pessoas, né? Ah, Mas agora, se você olhar que nada se cria, tudo se copia, tem lógica na questão de Deus, né? Porque Deus, sim, ele criou todas as coisas. O que eu preciso fazer é observar. isso. Todo mundo que criou algo, observou algo. A partir que já existia. E Uhum. como que existia? Porque alguém criou? E criar é do nada. Deus criou Do tudo nada. do nada. Do nada. A partir Do nada. dele, né? Mas enfim, do nada. E a gente forma a partir daquilo que ele já criou. A partir daquilo que ele já Olha como criou. a gente desce assim, sabe, um nível de humildade, né? E aqui eu quero trazer. Eu não sei se vai dar tempo você ficar, mas se não der, você levanta a mão assim, aí você pode sair, né, depois. Ah, É, tá. Sim, sim. Uhum. Eu pra, vou, pra então, mim. só deixar aqui minha colaboração. Te agradecendo, né, Josi, por você me convidar para sua live. Foi muito bom fazer live contigo. Sempre é muito bom conversar contigo, né? E que a gente possa estar colocando talvez isso em live ou isso em vídeo, mas que a gente possa estar trazendo para as pessoas como duas pessoas, mesmo sendo tão diferentes em alguns aspectos, ainda assim se conectam em outros. E eu só quero te agradecer mesmo, tá? E eu só vou avisar minha cliente, minha paciente, uns minutinhos, aí se eu puder eu fico te escutando, ou senão depois eu vejo a gravação ali. Aí que você vai finalizar, né, com o contexto da minha história, trazendo essa história e eu quero muito ouvir. Sim, E só vou pedir depois que você coloque lá para salvar a live, coloca lá eu como colaboradora, para que essa live venha tá bom. para meus seguidores também, tá bom? Uhum, Beijão. tá bom. Beijo, gente, Beijo. vocês que estão aí, obrigada. Vocês que vão assistir também. Foi um prazer estar aqui contigo, Josi. Prazer, igualmente prazer, né? Receber a Ai, sua deixa eu tirar um contribuição. print, Tá peraí. bom. Ai, acho que travou aí, Beijo, né? obrigada. Tchau, Beijo, tchau. beijo. Tchau. E aí, gente, continuar agora, trazer o contexto das filhas de Zelofeade. É um nome até estranho, né? Eu não pesquisei o significado dele porque não era o intuito aqui hoje, mas de outra forma, para trazer um ensinamento que é sobre qual é o mandamento, né? Que Jesus ele nos ensinou é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu vou trazer algo que são leis do amor, ou seja, como amar. E trazer na prática essas pessoas. Ah, teve até um exemplo, Julie vivenciou. Eu não sei se ela tá aí, tá carregando aqui. Enfim, ela vivenciou, ela fez uma live. A gente fala canal vizinho, né? Sei lá, rede vizinha. Eu tô aqui ainda, na rede vizinha. Ah, tá. Pronto, que você falou 40 e poucos minutos sem Ah, é, ninguém não dá pra ouvir. fazer isso. Verdade. Não deu tempo de trazer isso. Aham. E olha que interessante, mas hoje a gente tá aqui. Então a gente vai olhando para as nossas questões, vendo que lei a gente tá infringindo ainda. Porque, gente, tem, como a gente falou, tem muitas camadas. Então tem muitas coisas da nossa infância que a gente não conseguiu ver tudo. A gente nem daria conta. E aí, Julie foi olhando para isso e hoje ela está aqui. Ela está sendo ouvida. Eu estou ouvindo ela, vocês estão ouvindo. Ou seja, ela testemunhando, né? E trazendo, e esse testemunho gerando cura, gerando vida a outras pessoas. E aqui eu quero trazer o testemunho das filhas de Zelofeade, que está em Números. Elas são citadas, olha que interessante, elas são citadas em Números 26, ali traz, né, as 5 filhas citadas, depois fala de uma forma mais é, contextualizada sobre a história, que é em Números 27. Então, se você quiser ler, você pode ler Números 27. Deixa eu ver aqui. E também, no último versículo, fala, que é o 36. Falar algo sobre elas, mas eu quero trazer hoje aqui Números 27. E, ó, o que a gente vai aprender com ela? Primeiro, elas tinham, elas trouxeram o ensinamento de como ter o equilíbrio entre a voz. Não é uma voz calada e não é uma voz gritada. É uma voz em equilíbrio.
e como que elas fizeram. Aí eu vou ler o texto aqui para vocês e vou trazendo reflexões. Então vamos lá. Números 27. Ó, eu sempre falo, né? Vocês estão com a Bíblia? Caderno, caneta? É a herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filhos de José. Os nomes das suas filhas eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Isso aqui é só o primeiro versículo. Aí eu já quero trazer aqui muitos ensinamentos, muitos aprendizados, muitas reflexões. E antes de entrar, eu quero falar sobre os três princípios, as três leis do amor. A primeira é o pertencimento, segunda, hierarquia ou ordem, e, por último, o equilíbrio. Pertencimento, eu vou trazer de forma breve, tá, gente? Um dia eu quero fazer um encontro online, e aí, ó, eu trago mesmo. Bom dia, Pi! Eu trago mesmo de forma mais profunda. Aí depois a gente alinha, tá? As três leis do amor, de forma breve. Pertencimento significa que todos têm o direito de pertencer ao seu lugar. E existem vínculos de sangue e vínculos de destino. Vínculos de sangue, os nossos antepassados, a nossa geração. Isso é um vínculo de sangue. E a gente fala que isso é o sistema familiar. E os vínculos de destino, às vezes pais adotivos, é, às vezes o marido, né, o cônjuge, se torna também vínculo de destino. Às vezes, vamos supor que, assim, ó, quando uma pessoa interferiu no destino, né, de uma forma muito profunda, ela começa a fazer parte do sistema familiar. E aí, muitas vezes, a gente exclui as pessoas. Só que eu não vou aqui me aprofundar nos muitos exemplos que existem. Porque tem exclusão, né? Qual é o contrário do pertencimento? É excluir. Então, muitas vezes a gente exclui, julgando, criticando, apontando, tendo dó. Tudo isso é um lugar de exclusão que a gente está fazendo com o outro. Por exemplo, gente, tem coisa assim que eu falo que eu sei que não é fácil ouvir, mas é curador. E eu não estou aqui para ficar passando a mão, né? Para trazer a verdade, porque por muito tempo você já esteve nesse lugar de dor. E eu creio que, além da vontade e desejo de Deus de você sair desse lugar, você também tem. Então vamos lá. Às vezes teve um relacionamento anterior. E o que muitas vezes as pessoas fazem por não saberem incluir? Elas dizem, elas excluem o relacionamento anterior. Aí começa a ficar tudo bagunçado em desordem e emaranhamento. Vou dar um exemplo. Teve um relacionamento anterior do seu pai, vamos supor. Aí casou com a sua mãe e a sua mãe não soube lidar, ou o seu pai, né? Dependendo de como que finalizou aquele relacionamento que foi rompido. E aí os seus pais não souberam lidar com isso e exclui aquela mulher, que ela tem um lugar. Ela veio primeiro, ela tem precedência. A prioridade tem a atual. Mas a anterior tem precedência. Esse é o lugar dela. Se a gente exclui, se a gente não vê e desonra esse lugar, a gente sofre as consequências. E assim, vamos supor que esse casal, agora o seu pai, casou novamente, né? E agora com a sua mãe. E agora ela teve uma filha. E vamos supor que essa filha foi você. Aí você nasce dentro de desordem. O que a vida traz? Ei, você precisa olhar para isso daí. De alguma forma, a vida vai trazer. Porque o que a gente exclui, a vida traz. Para que a gente consiga ver. Então, as situações não são nossas inimigas, são nossas amigas querendo nos falar algo que a gente precisa ver e organizar. E aí nasce a menina. Ela vai nascer como? Gente, emaranhada. Aí ela nasce emaranhada, significa alinhada, assim, conectada com aquela história, com aquela pessoa, com aquela situação. Aí essa filha nasce emaranhada com a mulher do relacionamento anterior, a primeira mulher do pai. E aí ela precisa se parecer. Às vezes se ela foi abandonada pelo seu pai, né, pelo marido dela que é o seu pai, você pode entrar em um relacionamento e se abandonar ela também.
Você vai estar num lugar, como aquela mulher maior que a sua mãe, ela veio primeiro, hierarquia. Você é emaranhada a ela, você vai se sentir maior que sua mãe. Aí você vai atrair um monte de coisa que lhe coloca nesse lugar de maior que a sua mãe. Porque você está conectada àquela exclusão. E aí vem, às vezes é competição com a sua mãe, é o tempo todo competindo. Gente, só que entre filha e mãe, entre filha e pais, não é para ter competição. Hierarquia. Os seus pais vieram antes. Você é menor. Aí imagine, a filha que é menor do que os pais, no lugar de uma pessoa que é maior. Como que vai ser esse relacionamento entre a filha e a mãe? E aqui entro na história, né? Aí o equilíbrio, quando a gente infringe a primeira lei, consequentemente a gente infringe a segunda, que é a lei da hierarquia ou ordem, né? Hierarquia ou ordem, a mesma coisa. Percebe que quando a mulher foi excluída, houve desordem. Houve desordem. Por que aquela mulher foi excluída? Porque ela foi vista pelo que ela fez. Talvez ela tenha traído, né? É, o marido, que é o seu pai, que é o pai daquela mulher, daquela menina. Ela foi excluída, julgada por isso. Aí Jesus nos ensina novamente, eu sempre lembro dessa cena. Uma mulher que estava adulterando. Jesus, ele olha para ela por quem ela é. E fazendo isso, ele ensina ela a ver também como ele a vê. Percebe? Ele aplicando a lei do pertencimento ali. Bem, um primeiro nível de cura ali. E quando ela olha para isso, quando a filha entende isso, diz assim: não, essa mulher tem um lugar. E eu respeito. E eu honro. Mãe, pai, eu saio do meu de você. Eu sou pequena, eu não dou conta. Isso é muito grande para mim. Eu quero viver apenas a minha vida. E estar apenas no meu lugar, que já é grandioso. Apenas a filha de vocês. Você sai desse lugar. Aí, quem era Zelofeade? Ele era descendente de José. José é filho de Jacó. Que Jacó, descendente de quem? Ou seja, tudo aqui descendente de Abraão. Aí a gente olha para a história de Abraão e vê o que? Exclusão, desordem. Deus falou assim, Deus falou, ele disse, ele trouxe a promessa, ele disse: você vai ter filho, Abraão, com Sara, com a sua mulher. Aí foram dar o jeitinho e ela fala assim, ó, tenho um filho com H e eu vou tomar para mim. Excluindo a mãe, que era H, e dizendo que o filho era dela. Excluiu a mãe. Ela já estava nesse lugar de exclusão. Porque ela aprendeu assim, já veio lá de trás. Porque quando Deus disse assim, ó, Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, a gente já consegue enxergar a dependência emocional que Abraão tinha. E ele não ia se tornar pai enquanto ele não deixasse de ser o filhinho. E ainda mais a promessa que ele tinha, o chamado que ele tinha de ser pai de multidões. Então, Abraão, ele carregava muitas questões. Mas ele ouviu a voz e disse: eu aceito o processo. Então ele foi. E em toda a história a gente vê camadas, camadas de feridas de lá de trás. Aí aqui a gente vê Sara, faz isso, eu tomo para mim. Aí exclui. Só que a promessa não foi Deus que errou. Deus disse a promessa é para o filho. Ele não disse assim, ó, é para o seu primogênito. Ele disse era para o seu filho com a sua mulher. Aí vem o primogênito que tem a bênção da primogenitura para receber. Só que quem recebeu a bênção da primogenitura foi o segundo filho de Abraão. Porque o primeiro filho dele foi Ismael, com H, a serva. E o segundo, o Senhor disse que ia nascer, que ia dar, deu, ele cumpriu. E aí Isaac recebe a bênção, né, da promessa, e uma bênção de primogenitura, porque já era uma promessa. E aí vem Ismael excluído. E até hoje, gente, tem consequências disso. Percebem o tamanho do estrago que a gente pode causar em algumas atitudes. E não significa que, às vezes, ai, não tem mais solução. É a gente mudar o nosso comportamento e corrigir, ajustar a rota.
E até hoje tem essa competição, essa briga, veio de lá de trás, entre irmãos. Aí a gente fala, os irmãos de José era muito ruim, misericórdia, eu tenho irmãos assim. Se você se conecta com a história dele, tem exclusão e tem desordem na sua família. E a sua não é única, a maioria das famílias tem. E não é por maldade, é porque não sabe. Aí Deus, ele deixa escrito, porque eles não tinham Bíblia, né? Mas a gente tem. Deixa tudo escrito. A gente observa como eles agiam e as consequências daquilo. Como Deus agia, como Jesus agia e o resultado daquilo. É assim que a gente aprende. Aí vem a repetição. Aí Isaac, o segundo filho de Abraão, teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Gente, olha a repetição de padrão. Não foi olhado atrás, repete. E quando Deus, né, ele falou, essa é a minha visão, tá, gente? Quando eu compartilho aqui, essa é a minha visão. Dentre os meus momentos com Deus, né, com o Senhor, e o que ele ministra ao meu coração, a minha vida, ao meu espírito. E aí, quando Deus ele fala assim, ó, aí tem duas nações e um vai ser maior que o outro, só que de forma invertida ali, ele não está trazendo uma promessa, ele está trazendo uma revelação que os pais, eles poderiam, se eles soubessem, né, olhar para isso e dizer assim, nossa, mas isso é desordem. Mas é assim a lei que é cumprida. Primeiro filho é maior, segundo filho é menor. Como é que faz? Mas não, eles repetiram o que Adão e Eva fizeram. Deus ele deu oportunidade para eles falarem, para reconhecerem que errou, que falhou. Senhor, eu não ouvi a tua voz. Eu dei crédito a outra voz. Mas não. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente. Jogando culpa no outro e ninguém assumia nada. Ninguém reconhecia nada. Aí vem, ao invés dela aprender com aquele aviso, com aquela revelação, Raquel, né? É Raquel? E tem Raquel e Rebeca. É Raquel. A mulher de Isaac, né? A mãe dos gêmeos. Esaú e Jacó. Ao invés dos pais, né? Terem essa postura, eles não sabiam fazer diferente. Então fizeram repetindo. E aí tem a preferência do filho. E quantos filhos não se sentem assim? Né? Com a preferência. E não é que o pai ame mais. É porque tem alguma coisa que conecta mais ali, inclusive as questões, né? Aí vem a repetição. E o que que acontece? Do mesmo jeito que Ismael viveu longe do pai, agora Jacó. Jacó, ele rouba o lugar do irmão. Se vocês leram já a história, vão entender, né? Rouba o lugar do irmão de primogenitura, repetindo o passado. E se afasta, porque senão o filho vai tirar a vida dele. Ele foi ameaçado. O filho não, o irmão, né? Esaú. E ele se afasta, passa anos longe. Aí lá também ele é enganado. E ali ele aprende algum nível da cebola, da camada da cebola dele. Que a gente fala aqui, né? Olha, é como se fosse os níveis de cura são como uma cebola. E ele tem as camadas. Então, ele acessou níveis ali, com aquela experiência, com aquele momento. Mas tinha mais, né? Aí Jacó tem quem? Jacó tem os filhos dele, 12 filhos, homens. E talvez você nem saiba, né? Ele teve uma filha mulher. Então, ele teve os 12 filhos, homens. E com a mulher que ele amava, que era Rebeca. Eu posso estar confundindo o nome, né? Porque RR, às vezes eu confundo, mas eu acho que era Rebeca mesmo. Rebeca e Raquel, é. A mulher que ele amava, ele teve dois filhos. E quem era um desses dois filhos? José. José era o primeiro filho dela, com, com Jacó. Mas era o quê? O 11º filho. Esse era o lugar dele. E aí você percebe meio que começa a entrar um pouco assim de ordem, um pouco. Só que Jacó ele não está curado, totalmente curado. Algumas camadas foram acessadas. Aí José tem dois filhos. José, o que acontece com José também?
ele foi para longe do pai, igual a ele e igual ao tio. Repetição de padrão. Mas nesse momento, tem uma frase que o Senhor fala muito ao meu coração: de uma bagunça, ele pode fazer algo extraordinário quando a gente diz sim, para que ele nos conduza a essa organização. E foi o que aconteceu ali com José. O pai acessou um nível de cura, o filho já estava um pouco mais livre. E aí José passa por aquele processo todo e eu vejo, né, que ele acessou um nível de revelação em relação ao lugar, ao pertencimento, porque quando ele reencontra com os irmãos, ele diz assim, ele coloca cada um por ordem de idade, do mais velho ao mais novo. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu vejo o lugar de vocês. Aquela minha atitude do sonho que eu tive não era que eu estava querendo, né, desonrar vocês. Mas aqui, nesse lugar aqui, eu quero trazer esse movimento de cura ao coração de vocês. Eu estou interpretando, tá, gente? Ele não falou isso, mas o que ele fez revela isso. Jesus, ele chamou aquela mulher filha, mas ele não só... Ele, essa atitude dele trouxe muitos movimentos, muita cura por trás disso. E aí José tem essa ação e isso revela o nível de cura que ele já tinha alcançado. Aí ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Aí Jacó vai lá, dá a bênção, e ele ora ao contrário. Ele pega o mais novo e quer para abençoar o mais novo no lugar do mais velho. E José falou assim: não, pai, esse daqui é o mais novo, o mais velho é esse outro. E eu vejo aí tanto o respeito de José, tá bom. Né? Eu não vou aqui ficar, né, debatendo com meu pai. Eu estou aprendendo sobre isso. Eu aprendi sobre isso. Meu pai tem um nível dele, né, de abertura para aprender. Então aí ele respeita tudo do pai, só que de alguma forma eu vejo que interferir um pouco a continuar esse padrão em algum nível. Aí a gente vê, eu expliquei tudo isso para você entender, que Zelofeade veio dessa descendência, veio de Abraão, é descendente de Abraão. E dessa desordem, da exclusão e desordem, só que agora um pouco mais curada. E aqui eu quero trazer um ponto que muitos homens da nossa família pagam preço por nós. Não é que, enfim, eles pagam preço por nós. Quando eu percebi isso, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus. Então, ao invés da gente ficar criticando, né, muitas vezes, os homens, as pessoas mesmo, e em especial aqui, os homens da nossa família, porque faz aquilo, a gente começa a olhar com o amor que vê. Lembra? As trilhas do amor e como é que vê? Quem está excluindo, inclui. Porque começa a ver por quem a pessoa é e não pelo que ela faz. E entende que o que ela faz está ligado com alguma exclusão, alguma desordem, algum desequilíbrio. E aí você, ao invés de olhar para a pessoa julgando, você olha para a pessoa e diz assim: nossa, o que será que trouxe ela a esse lugar? O que aconteceu na história? Muda o seu olhar. E aí, é, aí vem a Zelofeade, né? Eu vejo muito os homens trazendo essa questão muito forte na exclusão e na desordem, que vai perdendo a força ao ponto que cada geração vai vendo uma camada e vai sendo curado. E eu vejo assim, o ponto grandioso de cura com as filhas dele, as mulheres. E Zelofeade, eu vejo, ele carregava as questões, mas ele também resolveu muitas e ensinou pertencimento, lugar às suas filhas. Porque se elas agiram assim, honrando o pai, porque elas aprenderam. Elas aprenderam. E aí vem o ponto, que é o próximo versículo. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade e disseram: é aqui, ó. Lembra da segunda lei? O segundo princípio, que é a hierarquia ou a ordem, ela respeitou a hierarquia. Por quê? Hierarquia tem entre a família, no sistema,
tem em empresas, tem nas ambiências. Quem veio primeiro tem precedência. Os nossos pais são maiores que nós, os nossos avós, nossos bisavós e aí, por aí vai. Quem vem depois é menor. Os nossos filhos são menores que nós. E às vezes o filho quer carregar o peso do pai, só que do pai é pesado para o filho carregar. Percebe? E às vezes tem um filho assim, nossa, aí é, é aquele cuidado extremo, sabe, com a mãe que a gente vê que ele se coloca no lugar de marido. Chega um momento que, eu não sei nem se tem esse lugar, mas enfim. Imagina aí, se colocar no lugar do seu pai. O filho se colocar no lugar de pai da própria mãe. O quanto isso é pesado. Aí vai adoecer mesmo. Não vai fluir na vida. Se um filho está casado emocionalmente com a mãe, como que ele vai estar inteiro para se relacionar com a mulher inteira? Não vai. Tá pela metade, tá em pedaços. E aí ela chega diante dos líderes, ela reconhece o lugar de Moisés, os líderes de cada tribo e do sacerdote, e ela se prostra. Lembram que a mulher com fluxo de sangue, ela se prostrou? Um paralítico, antes dessa passagem da mulher com fluxo de sangue, ele se prostrou. Jairo, ele se prostrou. Isso é uma postura de humildade e reconhecer o lugar, a grandeza do outro. E muitas vezes a gente tá com dor na perna, dor no joelho. Será que a gente não tá arrogante? E a gente precisa humildecer diante da grandeza de algumas pessoas? Tem. O reconhecer, né, a grandeza delas. Aí o 3 fala que elas chegaram para eles e disseram assim, ó. Ou seja, elas tiveram voz, elas foram voz. Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Aqui, olha os pontos que a gente pode trazer. Ela diz: o nosso pai morreu. Mas, independente se foi do pecado dele ou não, ele tem esse lugar. E a gente veio aqui reconhecer. Por quê? Naquela época, os herdeiros só eram os filhos homens. E ele não teve filhos homens, Zelofeade. Ele só teve mulheres, 5 filhas. E quando ele fala assim, né? Ele não estava no meio dos seguidores de Corá. Por quê? Se não me engano, Corá era um dos líderes das tribos e ele influenciou as outras tribos a começar a reclamar. E ela fala até aqui, né? A se juntarem contra o Senhor. E aqui ela fala, meu pai não estava nesse meio. Enfim. E é como se ela disse assim, ó, eu não olho pelo pecado dele, mas pelo lugar dele. Aí ela falou assim, ó, por quê? Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã ou do seu sistema familiar, da sua família, por não ter tido filho. Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai, ou seja, elas pertenciam, como pai dela, à tribo de Manassés. Quando fala tribo, para quem não sabe, são Jacó teve 12 filhos. Cada filho se tornou uma tribo. E os seus descendentes fazem parte da tribo. Por exemplo, Manassés. Só que Manassés, percebam, José ele foi excluído, né? Ele foi excluído. E Deus ele trouxe dupla honra. Olha aí uma mensagem para você. Talvez você tenha sido excluída na tentativa, né? Alguém tentou excluir você, mas você não perde o seu lugar. Você pertence a esse lugar. Nada faz com que você não pertença a esse lugar, ainda que você não se sinta pertencente. E José recebe dupla honra. Ao invés de José ter a tribo dele, os filhos dele tiveram tribos. E aqui, Manassés, um dos filhos de José, tinha um descendente que era Zelofeade, o pai dessas 5 filhas. E aí ela fala, por que o nosso pai deve desaparecer? Ou seja, ser excluído. Porque ele não teve filho. E percebe que também é uma conexão sobre filho, filiação, desde lá do início, com Abraão. A questão lá era filho, né?
E aí ela não ficou reclamando. Ela disse assim: dê-nos, olha só, dê-nos a propriedade entre os parentes de nosso pai. E aí o que Moisés foi fazer? Moisés levantou o caso perante o Senhor. E o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Vocês lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. E, gente, olha que coisa. Os filhos não tinham. Agora, as filhas, essas mulheres, no lugar delas, com voz em equilíbrio, nem caladas, nem gritando, em equilíbrio, porque elas chegam com respeito, mas com posicionamento com força. E isso veio de quê? De lugar firme. Ela sabe do lugar delas, diante dos pais, diante do pai, aqui no caso. E ela diz assim: por que ele vai ser excluído? Ele tem esse lugar. E era muito forte na época a questão da herança, né, da terra. Porque essa herança, essa terra, fazia parte de Canaã, da terra prometida, que cada tribo ia receber. E cada pessoa, cada membro da tribo ia receber a terra como herança, exceto os levitas, né? Que aí já é outro. Os levitas tinham um chamado lá com o tabernáculo, o templo, vamos dizer assim, a igreja, templo. E aí elas foram lá e assim, não, por que o nosso pai vai ser excluído? Por causa de filhos que ele não teve? E olha só o que Jesus responde. Elas têm razão. Elas foram no lugar delas. E reconhecem também o seu lugar de mulher. A gente não precisa desonrar o lugar do homem para ter voz. O homem tem o lugar dele. E a voz do lugar dele. A gente tem voz no nosso lugar. E percebe aqui, Deus ele dizendo isso pra gente? A gente não precisa gritar, não precisa ficar calada. E não precisa ficar esperando que outra pessoa seja a nossa voz. Seja a voz para nós. Mas do nosso lugar, a gente tem voz. E olha o que gerou. Elas influenciaram e se tornou lei. E quando isso acontecesse em outras famílias, também as filhas iam receber como herança. E aí, para não sair da tribo, né? Porque quando casava, o homem que era o condutor ali, elas casaram com pessoas da mesma tribo. Essa ordenança, né, tá lá no capítulo 36, que complementa essa história aqui, muito rica essa história. E o que eu quis trazer aqui é sobre esse equilíbrio e que a gente precisa buscar. Se a gente não está sabendo, a gente precisa buscar. Ir no lugar certo, né? E eu anotei algumas coisas que quero compartilhar com você. Ó, essa que eu já falei. Quando a gente testemunha do nosso lugar, aí a mulher com fluxo de sangue, ela testemunha do lugar dela de filha, ela recebeu cura nesse lugar. As filhas de Zelofeade, elas testemunharam, elas foram voz do lugar de filha, reconhecendo o lugar do pai. E muitas vezes a gente quer acessar reconhecimento em alguma coisa que a gente faça ou em quem a gente é, se a gente não faz isso na prática, se a gente desonra o lugar dos nossos pais. Ai, mas eu tô aqui, eu tô cuidando deles, ó, nem vivo, você tá desonrando. Porque filhos são flechas, não aljavas. A palavra fala. O filho não tem que deixar de viver para viver a vida dos pais. Os pais precisam aprender a viver a própria vida. Se eles têm feridas na infância, eles precisam crescer, amadurecer e tomar a decisão. E não é enquanto eu, como filha, fico cuidando da minha mãe que ela vai se curar. Eu estou impedindo que ela tenha a oportunidade até de se curar. Voltei para finalizar. Gente, eu estava já no finalzinho, meu Deus. E caiu. Glória a Deus. Então, essas 5 filhas, elas trouxeram em ação, né, o pertencimento na prática, incluindo o seu pai, que ia ser excluído. E quando a gente traz isso, olha o que acontece. Quem inclui, vive o pertencimento. Então, se eu sei incluir, se eu vejo as pessoas por quem elas são, se eu vejo com o amor que vê,
eu estou trazendo pertencimento. Consequentemente, eu vou acessar isso na minha vida. Quanto mais eu exerço o pertencimento, mais ele vai ser exercido na minha vida. E o que aconteceu com essa filha? Aí eu vou citar algumas coisas. Ó. Filhos que reconhecem o pertencimento ou o lugar dos pais têm lugar firme e é reconhecida como filha. E aquela mulher com fluxo de sangue, ela foi curada nesse lugar. E essas filhas desse homem, de Zelofeade, elas representaram alguém nesse lugar de filha. E vieram 5. É interessante, né? Tem 5 dores emocionais, 5 linguagens do amor, 5 tem mais alguma coisa. E aí 5 filhas. Já vai ser um próximo livro. E o que aconteceu com elas? Por estar nesse lugar de honra, o que aconteceu com as filhas dele? Por praticar, por ver o seu pai naquele lugar e reconhecer o lugar do pai. Ela trouxe cura ao sistema, gente. Tá vendo que uma atitude nossa, ela se reflete ao nosso sistema familiar. Não só em nós. A cura que eu tenho acessado se reflete na minha família e em quem está próximo. Você que está aqui está sendo alcançada. E quem está próximo de você vai também ser alcançada. Agora, através de você. Olha como isso é poderoso. E aquelas filhas, 5 filhas, elas tiveram uma ação que perpetua até hoje. E hoje a gente está conversando sobre a história delas. Tá tudo bem se a gente não soube fazer diferente até aqui. Mas a graça tem alcançado você. E agora você pode fazer diferente e ajustando um pouco de cada vez. Como o Julie trouxe no início da nossa live, desse encontro aqui, a gente não aguenta ver tudo de uma vez. Então não adianta querer resolver tudo de uma vez. A gente tem um treco, gente. A gente não aguenta. E Deus, ele sabe da nossa capacidade. Ele vai entregando aos poucos. Por isso que a gente precisa se abrir cada vez mais para receber. Deixa no nosso coração. O que faz sentido para mim, Espírito Santo? Por que eu estou sentindo isso? O que me colocou nesse lugar? Qual é a tua verdade sobre isso? Tem alguém que pode me ajudar nisso? A gente vai ser uma sessão terapêutica. E tá tudo bem a gente ter. Gente, que atendo pessoas, eu sou atendida. Imagine quem não tem um conhecimento com profundidade. Entende? Isso não é fraqueza, mas força. Isso mostra coragem de revelar quem Deus é. Porque adoecidas a gente não está revelando Deus. E aí, essas 5 filhas honrando o lugar do pai. Elas foram citadas na Bíblia. Outra coisa aqui também. Elas foram vistas, elas foram ouvidas, elas foram registradas e elas foram lembradas. Às vezes a gente quer ser vista, mas de que lugar? Da dor? E se é de um lugar que só é dor, gera vergonha, não é? Porque aquela mulher com fluxo de sangue, ela tinha vergonha. E gerava, porque gerava rejeição. Olha só, fora do lugar de filha, olha o que acontece. É rejeitada, é traída, é trocada. Jesus, ele não trocou a filha de Jairo por ela. Ele disse, as 2 são filhas. E essa daqui precisa saber. A outra sabe. Mas essa daqui não. Ela se esqueceu, ela nem lembra mais. Mas eu quero lembrá-la desse lugar. Que é tão maravilhoso. Ser filha. Quando eu olho para minha mãe, meu Deus, quanta grandeza eu vejo nela. E quanto mais eu mudo meu olhar, mais ela se... É interessante que ela se coloca nesse lugar de grandeza. Meu Deus. Quanto mais eu olho para ela desse lugar de filha e vejo a grandeza dela, ela tem mais força. Não é a gente tendo dó. Ai, tadinha da minha mãe, não consegue, bichinha. Gente, esse é um lugar de arrogância nosso.
Os nossos pais são grandes. E quando eles acham que não dão conta, é porque eles estão se vendo pequenos. Então você pode ajudar com esse olhar diferente para eles. E aí, o que acontece com a pessoa no seu lugar? Ela é vista, ela é ouvida, porque a gente vai se curando cada vez mais. E nesse ser ouvida, a gente testifica, a gente testemunha daquilo que o Senhor tem feito, dos níveis que temos acessado de cura. Ela foi citada, elas, né, foram citadas na Bíblia. Gente, tem 3 vezes. Os homens é que são citados. A genealogia dos homens é que são citados. E as 5. Será que esse homem fez um bom papel? Sim, e ele merece ser honrado. E ele está sendo honrado até hoje, por quem consegue ver. E hoje aqui nessa live, a gente está reconhecendo esse lugar dele. Elas foram citadas. Elas receberam honra assim como elas deram. Às vezes a gente quer respeito, mas a gente não respeita. Às vezes a gente quer honra, mas a gente não honra. Porque a gente não sabe até então. Por isso que fala para o Espírito Santo: eu não sei honrar. O Senhor me ensina. Aí ele te coloca em uma live, te coloca numa leitura e você tem a percepção com aquela história. Em uma ministração, no culto. Em algum lugar ele vai revelando. Do jeito que ele quiser. É em sonho. Gente, quanto mais a gente limpa o nosso coração, lembra que eu falei no início? Mais o nosso espírito fica sensível ao Espírito Santo. E aí, na nossa alma, no nosso coração, a gente ouve. E até em um sonho, que poderia ser bobo para outras pessoas, para a gente é revelação. É direção. Acho que foi ontem, eu não me lembro. Se foi antes de ontem. Não sei, foi esses dias agora. Aí eu tava dormindo. Quando eu acordei e eu tinha sonhado com uma situação. Eu falei assim: ai, Senhor, não queria sonhar com isso, não quero sonhar mais com isso. Aí ele me trouxe a memória. Vai lá na galeria, lá embaixo. Isso mesmo. Tem aquelas coisas ali que não pertencem mais para esse tempo. Não faz mais sentido para esse tempo. Meu Deus. Aí eu fui lá. E as pessoas falam assim, né? Eu não consigo ouvir a Deus. Gente, tem pessoas que ouvem voz, e eu já ouvi voz, acho que umas 2 vezes. Mas ele não só fala através de voz diretamente, de diversas formas. E eu vejo isso em mim. Quanto mais eu curo o meu coração, a minha alma, mais sensível à voz dele. A forma com que ele fala. Então é isso que acontece com a gente. Quanto mais a gente cura o nosso coração, aquela criança que foi ferida um dia, lá no passado, ao invés da gente estar adulta presa lá no passado, a gente se torna uma adulta livre, porque a gente não precisa mais daquela dor. Ela foi olhada, ela foi vista e foi curada. Na live passada eu falei que eu tive um encontro, né, comigo mesma. Eu, criança pequenininha. E eu percebi o quanto que eu buscava ser ouvida e ser acreditada. E por diversas vezes eu não fui. E aquilo me doeu muito. E aí eu fiquei presa lá. Aí adulta, como é que faz uma live? Vai pensar o quê? Será que alguém vai assistir? Será que vai ter alguém? Será que isso, aquilo, outro? A gente se cura disso. Ai, será que fulana vai acreditar no que eu tô falando? Gente, a gente precisa ter a convicção no nosso coração. Se a gente não acredita, como é que a gente quer que o outro acredite? Então, se a gente tem a convicção no nosso coração daquilo, né, do nosso momento com Deus, aquilo que Ele ministrou ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito que veio para nossa alma, a gente fala sem ficar conectada mais, né? A gente sai daquela dor e fala com firmeza. Então, elas tiveram voz, elas influenciaram porque se tornou lei para outras mulheres. Ou seja, elas também foram honradas. Elas também foram vistas nesse lugar. Fez sentido para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Ou algum testemunho?
Foi boa a live de hoje? Como foi? O Senhor falou seu coração? Se quiser contribuir, né? Aqui e ao meu coração, vai ser um prazer ouvir você, a sua voz através da escrita, porque aqui, né, no caso, é escrevendo. Esse é um momento muito precioso, assim, que Deus colocou no meu coração de estar aqui, e é um encontro que a gente tem com Ele. A primeira pessoa a estar aqui não sou eu. Uma vez, eu ainda na dor, o que eu pensava, né? Clarice. Eu pensava assim, meu Deus, será que alguém vai me ouvir? Será que alguém vai estar ali, né, pra ouvir, pra assistir? E Ele falou pra mim, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro a ouvir, eu sou o primeiro a estar. Então, Ele é o primeiro, Ele nos convida. Então, somos as convidadas dEle para estar à mesa com Ele. E Ele ministrar ao nosso coração através das nossas vidas. Tanto você pode ministrar na minha, através de uma escrita, de alguma coisa, quanto eu posso ministrar na sua. Algo que vem dEle. E olha que coisa linda. A gente está fortificando, a gente está amadurecendo, a gente está trazendo cura e fortificando mesmo o corpo que é de Cristo. E nós, como membros, ao invés de ficar se ferindo e se competindo, a gente está em unidade, trazendo cura. Glória a Deus, Francis. Amei, você está fazendo toda a diferença em minha vida. Você está sendo um instrumento criado para curar vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Eu que estive em um quarto escuro, eu que estive sobrevivendo na vida, mas sem vida, e eu nem sabia, eu nem percebia. Para mim ali era a vida. Hoje, meu Deus, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto que eu não vivia. E é uma alegria muito grande estar aqui, proporcionando ao coração de vocês, né, ministrando, sendo instrumento do Senhor ao coração de vocês e ministrar aquilo que Ele quer falar. E eu ser voz dEle. E você também pode ser, vocês, né, podem ser a voz do Pai, como filha, e testemunhar. E se ainda não consegue e precisar, eu estou aqui, né, para atender. Quem se conectou com Julie pode se conectar com ela, né, mandar mensagem para ela, como que são os seus atendimentos, ou acompanhar ela nas redes sociais, e aqui também. E é um prazer servir a vida de vocês, servir vocês, ao sistema familiar de vocês, ao sistema como um todo, porque quando você vai se curando, você traz ordem ao seu sistema e se posiciona para o chamado que o Senhor tem na sua vida. Talvez não seja para multidões, mas para um filho que vai alcançar multidões. Talvez seja para as pessoas ali, né, onde você congrega. E uma vai passando para outra, que vai passando para outra, que vai passando para os filhos, e que vai sendo edificada a família. Percebe? Então não é no nosso controle, não é sobre o nosso poder, aquilo que a gente faz, o nosso nome, não. Mas é o nome dele ser reconhecido como aquele homem que pregou. Falou de Jesus para a mulher com fluxo de sangue. O nosso nome nem precisa, mas se o nome de Jesus está sendo reconhecido e conhecido através da nossa vida, estamos fazendo um bom trabalho. E se ainda nos dói em não ser reconhecida, e se a gente é desonrada, ainda primeiro, Espírito Santo, em que lugar de arrogância eu estou? Porque quando eu honro, aprendo sobre honra, eu vou ser honrada. Porque eu estou me colocando nesse lugar de desonra? Quem foi desonrado? Quem foi excluído? Que desordem está tendo? Aí Ele vai trazendo ao nosso coração as respostas que a gente precisa para acessar um novo nível de cura, uma nova camada. Obrigada por vocês estarem aqui. Vocês são uma bênção, Senhor. E até terça-feira. Terça-feira eu quero trazer as dores emocionais, cada uma dor. Vocês vão se identificar ainda mais, que é a terceira, quarta e quinta, né? Mas aí próxima semana eu quero trazer a terceira, tá bom?
e a gente dá continuidade na história com a mulher com o fluxo de sangue relacionado às dores. Então, beijo, gente. Amo vocês e até terça-feira.